eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de História para o segundo ano do Colégio Amaús. Não se esqueça de todas as nossas orientações. Hoje nós vamos ter uma aula sobre o trabalho e os trabalhadores. Vamos fazer uma oração para começar a nossa aula? Feche aí os seus olhos. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de aprender e te peço que abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos fazer a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Miser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem. Na última videoaula de História, a professora Fernanda pediu para vocês fazerem um desenho sobre uma profissão que vocês acham interessante, algo que vocês queiram ser quando crescerem. O João mandou a foto do desenho dele. As profissões que ele escolheu foram mergulhador e biólogo. João, seu desenho ficou muito legal, parabéns! A Sofia também enviou o desenho dela. E as profissões que ela escolheu foram veterinária, professora e bailarina. Muito bem, Sofia, seus desenhos ficaram muito legais. Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer algumas atividades referentes às últimas videoaulas que a professora Fernanda deu sobre o mundo do trabalho. Então, nós vamos fazer essas atividades juntos. Uma dica legal é que você pode ir parando o vídeo e tentando fazer atividades do seu jeito. Depois você vai soltando o vídeo e vendo se você acertou ou se você errou, tá bom? Então vamos lá, pega o seu livro de história e abre na página 159. O trabalho e os trabalhadores. O trabalho é importante. Número 1. Observe as imagens e escreva no quadro da página seguinte se a pessoa ilustrada é mulher ou homem e o que ela está fazendo. Então, aqui eu vou passar para a próxima página, onde nós temos um quadro. Para facilitar, eu coloquei aqui o quadro das imagens que está lá na página anterior. Aqui na imagem número 1, nós temos um homem e uma mulher, pessoal. Nós temos um homem. E o que esse homem está fazendo? Ele está auxiliando os pedestres a atravessar a rua. Aqui na figura número 2, aqui tem um carro vermelho, nós temos um homem ou uma mulher. Temos um homem. E o que ele está fazendo? Ele está consertando um veículo, ou consertando um carro, um automóvel, o que você quiser colocar aí. Na figura número 3, nós temos uma mulher. E essa mulher, ela está cantando, é uma cantora, muito bem. Na figura número 4, nós temos um homem ou uma mulher? Uma mulher. E essa mulher está dirigindo um ônibus. Na imagem número 5, nós temos aqui um profissional. É um homem ou uma mulher? É uma mulher, é uma médica. E ela está examinando um paciente. E na figura número 6, nós temos um homem. E o que esse homem está fazendo? Ele está construindo uma casa. Muito bem. Agora, na parte de baixo da página 160, na questão número 2, está falando assim: em sua opinião, há diferenças entre trabalhos realizados pelas mulheres e trabalhos realizados pelos homens? Então, você pode conversar aí com uma pessoa da sua casa, com um adulto ou com qualquer pessoa que esteja perto de você sobre esse assunto. Você acha que há diferenças entre trabalhos realizados por mulheres e por homens? Vocês já repararam que existem algumas profissões que a maioria das pessoas que trabalham nelas são mulheres e outras que a maioria são homens? Conversa aí com a pessoa que está perto de você. Por que será que existem essas diferenças? A próxima atividade está dizendo assim, recorte as personagens do encarte e cole cada uma de acordo com a sua profissão. Então, lá no final do livro tem essas figuras aí. Vocês vão lá, vão parar o vídeo, vão recortar e vão ajudar aqui, vamos organizar juntos. Vocês vão colando aí de acordo, combinado?
A primeira figura que está nos pedindo aqui no livro é o guarda de trânsito. Então, procura aí o seu guarda de trânsito, que eu vou colocar no meu aqui. Depois, está pedindo o mecânico. Então, eu vou colocar aqui um mecânico no lugarzinho dele. E agora, está pedindo a cantora. Então, encontra aí a sua cantora e cola. Muito bem. Na próxima página, a gente vai continuar a mesma atividade. Agora, está pedindo a motorista. A motorista, muito bem. E depois a médica. E por último, ficou o pedreiro. Muito bem. Número 2. Em sua opinião, por que as mulheres vêm exercendo profissões que em outros tempos eram exercidas principalmente pelos homens? Está aí mais uma questão que você pode conversar com alguém que está perto de você. Há muito tempo atrás, com o passar do tempo, as pessoas precisaram de se organizar. E aí, algumas tarefas as mulheres ficaram responsáveis por algumas tarefas e os homens ficaram responsáveis por outras tarefas. Mas o tempo, foi passando, as coisas foram mudando e hoje em dia as mulheres, elas fazem muitos trabalhos que antes elas não faziam. E da mesma forma, hoje os homens fazem tarefas, trabalham com coisas que antigamente apenas as mulheres trabalhavam. Todos os dois, tanto o homem como a mulher, têm capacidade para fazer essas coisas, não é verdade? Você concorda comigo? Agora, pessoal, nós temos um texto aí na página 161. Eu vou explicar o que está falando, eu não vou ler o texto inteiro para não ficar muito cansativo, tá bom? Mas vocês podem ler, parar o vídeo e ler antes, ou vocês podem ler depois da explicação, combinado? Esse texto ele está falando da importância que cada profissional tem nas nossas vidas. Você já parou para pensar que todas as profissões são importantes? Nós precisamos de um médico quando nós ficamos doentes, para nos orientar, para nos passar um remédio adequado, não é? Nós precisamos, quando nós vamos a uma loja comprar alguma coisa, nós precisamos dos vendedores, das pessoas que trabalham naquela loja, para nos ajudar a comprar aquilo que a gente precisa. Nós precisamos também dos professores. Os professores são profissionais que nos acompanham desde pequenos até já adultos. Eles são os profissionais que ensinam todos os outros profissionais, então são muito importantes. Todas as profissões têm o seu valor e são importantes. Vocês viram com a professora Fernanda que existe o dia 1º de maio, não é verdade? Que é o dia do trabalhador, é o dia que nós homenageamos todos os trabalhadores, porque todos eles merecem, todos eles têm o seu valor. Aqui na página 163 nós temos um outro texto que fala sobre o trabalho em outros tempos. Esse texto diz que há milhares de anos as pessoas elas viviam em conjunto, elas viviam em grupo. E no início essas pessoas se alimentavam de animais e de frutos da natureza, então eles precisavam caçar e eles precisavam de colher os frutos. Mas com o passar do tempo, os homens, as pessoas, elas descobriram que elas podiam plantar e colher. E elas aprenderam também a domesticar animais, a cuidar dos animais. Por exemplo, a cuidar das vacas, que dão o leite, que aí é um outro alimento para eles. Então, com o passar do tempo, os homens foram mudando a sua forma de viver. E com isso, eles fizeram casas para poder ter um conforto maior, fizeram novas ferramentas para facilitar o dia a dia. E com tanto trabalho que surgiu, eles precisaram de dividir algumas tarefas. Em alguns grupos, o que eles fizeram? Os homens eles ficavam responsáveis pela segurança daquele grupo. Eles não deixavam com que outros grupos invadissem aquele espaço. Os homens ficavam responsáveis também por cuidar dos animais e também por pescar, por caçar os animais para a alimentação daquele grupo. E as mulheres, elas ficavam responsáveis pela plantação, ficavam responsáveis por cuidar das crianças, dos filhos e também eram responsáveis por preparar os alimentos. Então, desde aí já tinha uma separação de trabalho, porque eles precisavam dessa divisão para sobreviver naquele tempo.
Agora nós vamos fazer a atividade da página 164. De acordo com o texto, ligue com um traço o homem e a mulher às atividades por eles desempenhadas. Então, naquela época, o homem ele era responsável por pescar e por cuidar dos animais. E as mulheres ficavam cuidando das plantações e dos filhos. Vamos acompanhar a leitura desse pequeno texto que tem aí embaixo. Atualmente, como você já viu, as mulheres cada vez mais estão assumindo postos de trabalho que em outros tempos só eram ocupados pelos homens. Olha que bacana! Agora na página 165 nós temos algumas curiosidades bem legais. Aqui nessa primeira parte tem a figura de um carro, de um motorista e de uma moça. Esse texto ele está falando que à medida com que as coisas vão se modificando, pessoal, novos trabalhos vão surgindo. Como assim? Antigamente não existia carro, mas depois que se inventou o carro, precisou de o quê? De um motorista para dirigir esse carro. Então foi uma nova profissão que surgiu. E cada vez que o tempo vai passando, as pessoas elas não param de buscar novos conhecimentos. As pessoas não param de inventar novas coisas. Como, por exemplo, os computadores. Hoje nós temos computadores, então nós precisamos de profissionais que nos ajudem a mexer nos computadores, nos ensinem a mexer de forma correta. Nós precisamos de pessoas que consertam os computadores. Então, olha só, quantas profissões que vão surgindo ao longo do tempo. Vocês sabiam que tem profissões que vão ter no futuro, que hoje a gente não tem essas profissões, mas que no futuro vão surgir novas profissões? Porque novas coisas vão ser inventadas e nós vamos ter a necessidade de novos profissionais. E da mesma forma, aqui na última imagem, nessa última parte, está dizendo o quê? Que como as coisas vão mudando, algumas profissões surgem, mas outras desaparecem. Antigamente existia essa profissão que era o foguista. Ele era responsável por cuidar da fornalha onde o carvão queimava para fazer a locomotiva se movimentar. Então os trens naquela época eram movidos a carvão. Tinha que colocar o carvão para queimar e fazer ele andar. Então precisava desse profissional. Hoje em dia, com a tecnologia, os trens eles não funcionam mais dessa forma. Então não é necessário mais esse profissional. Então assim nós vamos nos adaptando conforme as coisas vão mudando. Página 166. Como você já viu, novas profissões surgem, enquanto outras vão desaparecendo, de acordo com as necessidades dos homens. Número 1. Recorte figuras do encarte e cole nas colunas, identificando profissões que estão desaparecendo e profissões comuns em nossos dias. Então, mais uma vez, vamos lá recortar as figuras aí e vamos encaixar cada uma no seu lugar. Nessa coluna de cá, nós vamos colocar algumas profissões que estão desaparecendo e na outra, profissões comuns em nossos dias. A primeira profissão que nós temos aqui é o alfaiate. É esse aqui, O alfaiate, ele era uma pessoa que fazia roupas, mas hoje nós também temos pessoas que fazem roupas, não é? São alfaiates ou costureiras. Esses profissionais, hoje em dia, eles trabalham de uma forma diferente. Hoje em dia existem grandes fábricas que fazem roupas. E aí essas fábricas, elas vendem as roupas para as lojas. E nós compramos as roupas das lojas. Mas antigamente não era assim. A pessoa tinha que ir lá na casa de um alfaiate e pedir para fazer uma roupa para a própria pessoa, sob medida. Então, hoje ainda tem algumas pessoas que trabalham assim, mas é mais difícil de encontrar do que antigamente. A próxima profissão é o carroceiro. Hoje em dia não se vê muito mais essa profissão, porque hoje em dia tem carro, tem caminhão, então não há necessidade do carroceiro para transportar as coisas. Tínhamos também o condutor de bonde. Hoje também não há tanta necessidade.
E também o sapateiro é bem parecido com o alfaiate, não é verdade? Porque a gente ainda usa sapato, não é? Só que os sapatos, na maioria das vezes, são produzidos em fábricas, assim como as roupas. Agora, na coluna de cá, nós vamos colocar profissões que são mais comuns em nossos dias, como, por exemplo, motorista. O motorista é uma profissão que vai ficando cada vez mais comum, na verdade. Tanto os motoristas de ônibus, como os motoristas de caminhão, como até aqueles motoristas que nós chamamos pelo aplicativo no celular, não é verdade? Então, é uma profissão bem comum. Temos também os médicos, né, que são profissões comuns nos nossos dias, todos nós conhecemos essa profissão. E também o pedreiro, que constrói as nossas casas, constrói prédios. E também a profissão do professor, que é muito atual e comum nos nossos dias. Vamos agora para a página 167. Número 2. Você já deve ter pensado em alguma profissão que quer desempenhar quando for adulto. Faça um desenho demonstrando que profissão é essa. Caso ainda não tenha pensado nisso, desenhe uma profissão que ache interessante. Então, vocês já fizeram esse desenho, né, numa folha separada, mas agora vocês vão fazer novamente aí no livro, tá bom? Uma profissão que vocês têm vontade de ser quando crescerem, ou se vocês ainda não tiverem pensado nisso, pode ser uma profissão que vocês achem interessante. Vocês podem pensar assim em uma pessoa que vocês admiram, que vocês acham muito legal a profissão dela, vocês podem desenhar aí, tá bom? Eu coloquei a minha profissão, que é professora, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos fazer uma brincadeira, um jogo, tá? Que tem no nosso livro, ó. Você vai precisar de um dado para brincar. Você pode jogar com uma pessoa que está falando um colega, mas você pode brincar com um adulto aí na sua casa, com alguma pessoa que mora aí com você, que está próximo de você. E aí, se você cai numa casa paga do tabuleiro que está próximo, na próxima página, você tem que fazer o que está aí nesse manual de instruções, tá bom? Ó, veja o que aconteceu com o pai de Pedro no caminho para casa. Então, aqui, ó, a página 168 é o nosso tabuleiro do jogo. E o que eu fiz, ó? Coloquei duas bolinhas aqui, uma azul e uma rosa. Eu vou ser representada pela bolinha rosa e vocês aí do outro lado vão ser representados pela bolinha azul, combinado? E eu vou jogar o dado aqui no meu vídeo aqui do lado. E conforme o número que for saindo no dado, eu vou andar ou a bolinha azul ou a bolinha rosa, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vocês podem começar, combinado? Então eu vou soltar o dado aqui e vamos ver quantas casas vocês vão ter que andar. Vamos fazer o seguinte, pega aí uma pecinha de jogo ou um pedacinho de papel, dois, né? Um para mim e um para vocês. Aí você vai colocar no seu tabuleiro e vai caminhando conforme o caminhar do jogo, tá bom? Vamos lá. Primeiro vocês, vamos ver quantas casas vocês vão andar. Qual número vai sair? Número 5, muito bem. Então, vocês vão andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o número 5 não tem nada, então não acontece nada por enquanto. Agora é a minha vez de jogar. Vamos ver qual número que vai sair para mim no dado. Saiu, o número 1, só umzinho. Então, eu vou andar uma casa. Só vou entrar aqui no jogo, uma casa. Agora é a vez de vocês de novo, porque o 1 não tem nada aqui. Então, é a vez de vocês. Vamos ver. Número 3, então vocês vão dar 3 casas. 1, 2, 3 casas. Ó, tem alguma coisa aí no número 8. Vamos ler aqui no manual de instruções. Passou pelo caixa rápido, pule para a última casa. Ó, então vocês já estão quase na reta final. Vocês vão pular para a casa número 9, que é a última casa. E só falta um para vocês ganharem, mas eu tô lá no início ainda. Será que eu consigo recuperar vocês ainda? Tem que tirar um número bem alto. Vamos ver qual número eu vou tirar agora. Número 6, ó, um bom número, é o maior número dado. Então, eu vou andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada na minha casa. Então, agora é a vez de vocês.
Vamos ver qual número que vai sair. Número 2. Então, vocês acabam de ganhar o jogo, né? Porque vocês chegaram lá em casa, ajudaram aí o pai do Pedro a chegar em casa. Então, pessoal, esse é o jogo. Agora que vocês já entenderam como que brinca, vocês podem brincar com outras pessoas, tá bom? Se divertir um pouquinho. E vou deixar para vocês um exercício na página 162 do livro de História. Vocês vão fazer uma entrevista, vão escolher alguém da família de vocês e vocês vão fazer essas perguntas todas aí para a pessoa. E depois que vocês terminarem a entrevista, vocês tirem uma foto e mandam para a escola, porque eu vou colocar nas próximas aulas e vou ler a entrevista de vocês para os outros colegas também verem e saberem da entrevista de vocês, combinado? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.